Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. O nosso bate-papo hoje é com um senador eleito 2 vezes o melhor do país. Ele foi delegado de polícia pelo Espírito Santo por 27 anos, conhecido por ser rigoroso no combate à violência no trânsito e ainda professor de direito. Ele não foge ao debate, fala de todos os assuntos e veio para a carreira política há quase 8 anos. E aí? Vou te perguntar, você já segue o nosso canal do YouTube? Então segue. Vamos acompanhar esse bate-papo. Ative o sininho e pode rodar a vinheta. Audio Jungle. O meu convidado hoje é o senador do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, Fabiano Contarato. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, Isabela. Para mim é uma alegria estar aqui podendo partilhar esse momento com vocês. Doutor, muito obrigada por aceitar o convite. Eu queria já saber do senhor o que o senhor mais ouve como político nesses quase 8 anos. Olha, durante muito tempo na minha vida, eu criminalizei a política. As pessoas chegavam para mim, você foi testemunha disso, quantas vezes que fui entrevistado, né, nos crimes de trânsito aqui. Só na delegacia de trânsito eu fiquei mais de, acho que 14 anos. E as pessoas me abordavam e falavam, você tem que entrar na política. E eu falava assim, não, isso não é para mim. Esse é um grande equívoco. Hoje eu faço um processo de remissão. Eu falo para todas as pessoas, olha, filie-se um partido. Se você não quiser ser candidato, ajude a construir um projeto para o seu município, para o seu estado, para o seu país. Porque só através da política a gente transforma a vida das pessoas. Mas, infelizmente, para responder sua pergunta, as pessoas elas também criminalizam a política. Elas acham que todo político tem o mesmo tipo de perfil ou que tem um desvio de conduta. E na política, como em qualquer outra instituição, não é diferente. Tem pessoas boas e pessoas com desvio de personalidade ou de caráter. Então, eu lembro que quando eu mal fui, tinha acabado de ser eleito, nem tinha tomado posse, uma mulher me abordou e falou assim, vê se você não vai virar corrupto. Eu falei, meu Deus, a minha essência jamais é essa. Eu acho que quem me conhece um pouco sabe que antes de ser senador, eu sou delegado de polícia com muito orgulho e professor de direito. Eu luto por uma sociedade mais justa e fraterna. É isso. Acho que o que eu mais ouço é isso, esse aspecto da criminalização da política como desvio de conduta para todo mundo, como se todo mundo tivesse o mesmo modo de agir, o mesmo modus operandi, no sentido de violar as leis para benefício próprio. E existem muitas pessoas boas e com boas intenções dentro do parlamento. Agora, a gente que está de fora da política, né, quando a gente enxerga toda essa situação, a gente fala assim, para a pessoa entrar na política, ela tem que ter muito estômago, ou ela tem que ir para o jogo mesmo, né, e participar de todo esse debate, de tudo esse toma lá, dá cá. É difícil esse processo, doutor? Olha, eu acho um aprendizado, porque eu aprendi em pouco tempo como senador que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes eu idealizo um projeto de lei maravilhoso. Daquele jeito eu não consigo passar o projeto. E aí que entra a beleza da política, de você convergir com os divergentes. Você construir pontes e não separar, não construir muros. Então eu chegar para um senador, por exemplo, que é contra o projeto e eu falar para ele, tá, tudo bem, mas qual o ponto aqui que é ruim no projeto? Como que a gente pode construir um texto que seja palatável e que a gente aprove esse projeto? Então eu acho que isso é fascinante na política, porque você falar para os iguais é muito fácil. Agora, o que eu acho assim, desafiador e que me instiga estar na política é essa possibilidade. Primeiro que nós vivemos um sistema bicameral, em que você, para aprovar uma lei, tem que passar pelas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado, para ir a sanção do presidente da República. Às vezes você tem um parlamentar que passa décadas no parlamento e não consegue aprovar uma lei. E eu, graças a Deus, já consegui aprovar leis de fundamental importância. Então, mas tudo isso com a arte de saber convergir com os diferentes. Eu acho que é isso que me fascina na política, de você construir, mesmo com coloração partidária diferente, você construir algo que o país possa caminhar de forma mais propositiva. Agora, se você fica resistente e não abre mão em determinados contextos, e não é tomar lá da cá, na verdade é uma construção política, porque você está com partidos de espectro ideológico diferente, em que você tem que ali
saber equacionar e falar, olha, não, aqui eu vou ceder, ali a gente faz e constrói um texto que seja palatável. Eu acho que isso que mais me fascina dentro do processo legislativo. E que tem esse objetivo final de ser algo coletivo Perfeito. E positivo, né? Porque a lei é para o bem do povo. Claro. Eu lembro, por exemplo, no governo Bolsonaro, mesmo eu sendo do partido, primeiro da Rede, Sustentabilidade, depois eu migrei para o Partido dos Trabalhadores, saiu até em sites de direita que eu votei com o presidente Bolsonaro 70%. Quer dizer, é você deixar de lado coloração partidária e falar, não, o que é positivo para o país, eu tenho que votar favorável. Eu não tenho que ser oposição por ser oposição. Eu acho que isso é um grande problema dentro da política. Você pode fazer uma oposição, mas com responsabilidade perante a população que mais precisa, perante um empresariado que precisa de estímulo, de condições para se manter, para fomentar emprego, renda, alavancar a economia. Então, eu acho que é perfeitamente possível isso. O senhor tocou num ponto que é muito importante a gente falar aqui no podcast, porque o senhor vem com esse viés de combate à violência, não só no trânsito, presidiu a CPI do crime organizado. Perfeito. E defende que as leis sejam mais rigorosas, né? Por um lado, parte dos bolsonaristas acredita, inclusive, que o senhor traiu eles quando mudou de partido e assumiu outras bandeiras, né? Como que o senhor se sente quando ouve isso? Olha, na verdade, eu fui eleito no partido Rede Sustentabilidade, que é um partido de esquerda. A então candidata à presidência da República era a ex-senadora Marina Silva. Eu sempre defendi o combate à corrupção, tanto que eu aprovei no Senado, com a ajuda, inclusive, da direita, transformando corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, crimes contra a tributária, crimes contra o sistema financeiro, como crime hediondo. Por quê? Porque quando um político desvia verba da saúde, ele mata milhões de pessoas. Quando um político desvia verba da educação, ele mata o sonho de milhões de jovens. Então, era bandeira minha combate à corrupção. Hoje eu aprovei isso no Senado, transformando isso como crime hediondo. Era bandeira minha cadeia para motorista bêbado. Hoje é lei de minha autoria, não é nem projeto de lei. Motorista que estiver dirigindo sob influência do álcool e matar alguém ou lesionar, antes ele podia pegar até 8 anos de reclusão, mas não ficava nem um dia preso, porque os juízes tinham que substituir a pena. Hoje não. Depois de condenado, ele tem que cumprir a pena no regime estabelecido. Então, era uma bandeira minha. Eu sempre lutei eu entrava dentro dos presídios para falar sobre erradicação da tortura, né? Constitui crime de tortura. Eu, com as professoras Wanda Valadão, a Ana Petroneto, as professoras da universidade, para entrar dentro do sistema prisional e colocar os policiais ali e falar, olha, já que o Estado avocou para si essa persecução ao crime, você não pode praticar tortura. Então, você fazia um trabalho de conscientização. E eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, eu não entendo, porque, infelizmente, às vezes a pessoa vincula o delegado de polícia como uma pessoa de direita. E eu sempre falo que o delegado de polícia ele tem que ser visto não como violador de direitos, mas como garantidor de direitos. Eu posso ser firme, mas eu posso ter a preservação de todos os direitos estabelecidos na Constituição Federal. Então, eu não vejo essa traição, a não ser para aquelas pessoas que vincularam apenas o meu cargo enquanto delegado e esqueceram que eu participava das missas em memória às vítimas de acidente de trânsito. Quantos enterros de jovens que morreram dentro do Estado do Espírito Santo, e não foi uma coisa que eu planejei fazer, porque eu fiquei quase 14 anos dentro da delegacia de trânsito, atendendo as famílias que sofriam pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Então eu ia lá com Dona Dete, que perdeu o filho, Maicon, lá em Marechal Floriano, pedindo justiça e paz no trânsito. Eu ia dentro dos presídios para falar sobre a erradicação da tortura. Eu instituí um dia em memória às vítimas de acidente de trânsito na Assembleia Legislativa sem ser político. Eu sempre lutei para que a lei fosse cumprida, doa quem doer. Né? Quantos autuei delegado do meu concurso, fiz procedimento contra juiz que formou comigo no curso de Direito, contra coronel, contra advogado, contra pobre, contra qualquer pessoa. Então, eu não consigo entender onde eu ouvi essa traição. Eu fui eleito no partido de esquerda, a candidata era Marina Silva, eu sempre defendi o combate à corrupção, sempre defendi que a lei seja cumprida, doa quem doer, e continuo tendo a mesma postura. Prova disso que, por exemplo, na CPMI da fraude do INSS, eu assinei.
5 CPIs do Banco Master, eu assinei essa CPI e presidi a CPI do crime organizado. Tive uma atuação contundente na CPI da Covid, porque ali nós tivemos um momento muito triste no país, que morreram mais de 700 mil pessoas. Então eu não vejo isso como traição, a não ser naquele olhar imediatista de vincular a minha função enquanto delegado como sendo uma pessoa de um campo de direita. Eu acho que esse foi a análise que eu faço com relação à percepção das pessoas que assim dizem isso. Eu tenho uma impressão hoje em dia, doutor, que as pessoas elas não querem, às vezes, discutir um assunto. Elas pensam assim, esse assunto é mais de esquerda, esse assunto é mais de direita. Perfeito. Então, a ideia que a gente está tendo hoje é até com, às vezes, a rede social, que ela é muito rápida e, por exemplo, um Reels tem que ter 3 minutos no máximo, né? As pessoas, elas estão rasas, elas não têm esse tempo de dialogar e já colocam na caixinha. Você tem aquela bandeira e você tem aquela bandeira, então você não se encaixa no outro perfil. Essa é a dificuldade hoje em dia. Talvez se não tivesse... É difícil não ter um partido, mas quando você entra num partido, você já se encaixa naquele perfil. Como combater, então, essa polarização que a gente está hoje no Brasil, essa polarização por conta de partido, que vem mais uma eleição aí, a outra já foi, assim, bem difícil até para as famílias, né? Dissolveu amizades, deu discussão familiar. Como a gente consegue, hoje em dia, combater essa polarização? Eu acho que o eleitor, eu sempre gosto de falar que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar a sociedade. O que é que eu posso fazer para transformar a sociedade, uma sociedade melhor? E eu acho que a função do eleitor é porque contra fatos não há argumentos. Basta você analisar o perfil do político. Por exemplo, quando eu olho para trás e vejo que eu alterei o Código de Trânsito para determinar cadeia para motorista bêbado, isso era a plataforma da minha base quando eu me predispus a ser senador. Combate à corrupção que eu aprovei no Senado, é a minha base. Nós tivemos um caso aqui recente de um rapaz de 16 anos que entrou na escola de Aracruz com a arma do pai, que era policial militar, matou 4 entre crianças e professores, deixou dezenas de feridos e com 3 anos de internação já saiu. Eu aprovei, Isa, em decisão definitiva no Senado, aumentando o período de internação para adolescente em conflito com a lei. Olha, mas isso não é pauta de esquerda. Não, isso é apartidário. E eu faço essa discussão internamente dentro do partido e com todos os partidos do campo progressista. Eu falei, olha, quando o presidente foi analisar a chamada saidinha, eu fui chamado lá na presidência da República. Eu literalmente desenhei, porque eu sou professor nessa área. Então você pega, eu até dei um exemplo, um homicídio doloso, disparo de arma de fogo, a pena é de 6 a 20 anos. A tendência do direito penal moderno é condenar a pena mínima. Mas vamos supor que foi condenado a 9 anos de cadeia, um homicídio intencional, doloso. Com 1/6, aquele autor do homicídio já sai em regime aberto. A cada 3 dias trabalhado, remissão de pena pelo trabalho. Lê o livro, remissão de pena pelo trabalho. 1/3, livramento condicional. No final do ano, indulto e computação de pena. O presidente vai dar ainda 35 dias por ano para ele sair livre? Eu era líder do PT no Senado e falei, se o presidente vetar, eu vou lutar para derrubar o veto. E derrubamos o veto. Acabou. Então, basta você analisar como que foi a trajetória enquanto senador. Aprovei corrupção como crime hediondo, aprovei o piso da enfermagem. Nós estávamos aí, precisou vir uma pandemia e matar 700 mil pessoas com um técnico de enfermagem ganhando um salário mínimo, se submetendo a toda e qualquer sorte de contaminação de vírus, bactérias, sem EPI, sem alojamento, sem nada, sem sábado, domingo, feriado, tendo 2, 3 vínculos empregatícios. Aprovei o piso, eu modifiquei a vida de quase 4 milhões. A maioria desses profissionais são mulheres e negras. Então, esse recorte é socioeconômico e é racista também, é misógino também. Então, quer dizer, aprovei o piso da enfermagem, é lei de minha autoria. Corrupção como crime hediondo, é lei de minha autoria. Cadeia para motorista bêbado, é lei de minha autoria. Estou lutando para tornar esses crimes inafiançáveis de minha autoria. Os crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, crime imprescritível, eu que sou autor. Quer dizer, fiz um aporte para todos os municípios do Espírito Santo, 78 municípios. Eu nunca perguntei a um prefeito, um vereador, se ele é da partido A, B ou C.
Porque um dos princípios que rege a administração pública é a impessoalidade. Isso não sou eu que estou dizendo, está lá no artigo 37. São princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, ajudei 78 municípios. Eu destinei, só no meu mandato, quase 3 bilhões de reais, que vai impactar na saúde, na educação, na infraestrutura, na assistência social, dando dignidade à população e principalmente a todo o capixaba. Então, eu tenho muito orgulho. Então, eu acho que o grande desafio nessas eleições é o eleitor efetivamente olhar a trajetória e o que aquele parlamentar fez, ou quais são as propostas daquele parlamentar, e aí sim ele vai se identificar ou não. Eu tenho minha consciência muito tranquila, primeiramente com Deus e com a população capixaba, na certeza de que eu estou dando o meu melhor para dignificar esse mandato para a população capixaba. Doutor, muito bom. Eu ia até perguntar o que o senhor fez pelo Espírito Santo, mas ao longo aqui da entrevista o senhor já trouxe todo esse retorno, né, de verbas que são importantes para todos os municípios, né? A legislação, também essa mudança na legislação. Eu lembro, aqui eu vou entrar numa questão pessoal, que eu era repórter de rua e o senhor era delegado, e lá atrás era muito importante esse combate, porque realmente antes, quando tinha um crime de trânsito e a pessoa bebia, dirigia, causava um acidente, até matava, não acontecia nada, e as pessoas falavam assim: se caísse na mão de doutor Contarato. Então, assim, as pessoas, elas precisam que a justiça seja feita. Então, eu acho que esse é um viés importante que a gente vê na trajetória do senhor. Esse senso de justiça que o senhor tem, a aplicabilidade das leis também, quando é importante. Você me fez, posso me Sim. interrompê-lo? Desculpa. É porque você me fez lembrar, eu estava dando uma entrevista no Roda Viva, no ex-governo Bolsonaro, e eu vi que os jornalistas começaram a criticar um partido da base do ex-presidente. E eu, em rede nacional, defendi. Porque isso em direito se chama responsabilidade penal objetiva. Você condena todo mundo pelo simples fato de fazer parte de um partido político. Toda pessoa que é do PL é uma pessoa ruim? Não. Toda pessoa que é do Partido dos Trabalhadores é uma pessoa corrupta ou é ruim? Também não. Né? Thomas Hobbes já falava na obra Leviatã que o homem é mau por natureza, é lobo do próprio homem. Eu acho que você tem que analisar o comportamento das pessoas. Em todas as instituições é assim. Na comunicação, nos meios de comunicação é assim. Na OAB é assim. No meio da medicina é assim. No meio dos professores. Onde tem ser humano, existem pessoas com desvios. Mas eu não posso cair num discurso simplista de falar, de criminalizar um partido político pelo simples fato de ser do Partido Liberal, do PL, ou do Partido dos Trabalhadores, ou do PP, ou de qualquer partido. Porque eu acredito muito ainda no ser humano. Eu acho que eu sou um apaixonado. O que me move estar na política é isso. Eu acho que é a paixão pelo ser humano, né? Eu não que eu seja rico, mas eu tenho uma história de vida. Eu sou delegado por 27 anos. Eu sou professor desde 1999. Eu jamais renunciaria às minhas convicções por causa de política. Eu tenho 2 filhos que são a razão da minha vida. Eu falei dos foi 2,9 bilhões de reais, mas eu fiz aporte de emenda para todas as APAES, para todas as MAES, para todos os hospitais filantrópicos. Meus filhos vieram de abrigos, então ajudei a todos os abrigos de criança e adolescente. Ajudei a todos os abrigos de pessoas idosas. E, olha, para mim não tem nada mais prazeroso quando eu tenho uma entrega, não por vaidade, que me chamam para eu fazer uma entrega de um carro que eu destinei para um abrigo de idoso lá de Marechal Floriano. Aí eu chego lá dentro e eles estão me mostrando cada quarto daquele com mobiliário, tudo novinho, roupa de cama para os idosos, porque você tem que fazer como se fosse para você, né? Se fosse eu que tivesse que estar lá naquele abrigo, né? Você tem que ter esse comportamento. Kant falava assim no imperativo categórico: age de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. O que você vai fazer se tornasse uma lei universal seria positivo? Então eu faço. Eu acho que é isso que me move, é por isso que eu fico muito feliz, com a consciência tranquila, agradecendo muito a população capixaba por ter me dado essa oportunidade de estar fazendo esse mandato. Mas olha, eu tenho minha consciência tranquila com Deus e com a população de que eu estou fazendo, estou me doando para fazer o melhor. Com renúncia, né? Porque não é fácil você renunciar à família, o contato, a presença com os filhos,
né? E às vezes eu falo, meu Deus, será que eles vão entender a minha ausência? E aí eu tento suprir isso quando eu estou aqui, para estar mais próximo com eles, porque não importa a quantidade, mas a qualidade do tempo que estamos juntos. Então, hoje eu vejo assim, quando você falava, eu como delegado de trânsito, eu não estava fazendo nada mais do que minha obrigação. A lei, ela é igual para todo mundo. Não sou eu que estou dizendo isso está no artigo 5º da Constituição Federal. Todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, pessoa com deficiência. É essa igualdade que eu clamo dentro do Estado brasileiro, no qual eu tenho a honra de estar cumprindo esse mandato como senador pelo Estado do Espírito Santo. Doutor, o senhor falou da sua família e dos seus filhos. É importante a gente falar também, porque muitas vezes eu já vi que o senhor entrou em debates, né? Lá no Senado, com outras pessoas. É difícil ainda falar sobre isso, que o senhor não tem a família tradicional, que o pessoal fala, a família brasileira. É cansativo falar sobre isso ou é necessário? É um processo de dor para mim, porque você fica num conflito em que você fala, eu devo falar e expor minha família, minha privacidade, ou eu não falo e preservo ela. É como se naquele momento tivesse um conflito entre um direito coletivo e um direito individual. Então você tem que fazer da sua dor um processo de construção de algo melhor. Então, por exemplo, no processo de adoção do meu filho Gabriel, o promotor aqui do Espírito Santo, na vara da infância, ele foi contra a adoção, a dupla paternidade, sobre o argumento de que filho tem que ter pai e mãe. Aquilo me doeu muito, ler aquilo em pleno século XXI, porque ele, naquele momento, ele não atendeu o que manda o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o bem-estar da criança e do adolescente. Ele teve um comportamento preconceituoso. A juíza foi contrária à manifestação dele e determinou a dupla paternidade. Com um mês, Gabriel já chamava eu e Rodrigo de papai. Mas ele, não satisfeito, ele apelou. Então, enquanto você não transita em julgado aquela sentença, ou seja, aquela sentença se torna imutável, irreversível, ele não poderia ser emitida nova certidão com a dupla paternidade. Eu precisava que o Rodrigo levava o Gabriel para Brasília, eu voltava e assim sucessivamente. Eu não tinha como fazer isso porque não tinha dupla paternidade. E aí o Tribunal de Justiça manteve a sentença, a unanimidade, determinando a dupla paternidade. Mas eu não parei aí. É isso que eu falo, que é importante. Às vezes, a vida na política, você tem que se expor para um bem maior. Eu representei o promotor de justiça no Conselho Nacional do Ministério Público. Ele recebeu uma punição de 5 dias de suspensão. Isso não é comum dentro do Ministério Público, suspensão. Eu entrei com uma ação indenizatória por dano moral contra o Estado do Espírito Santo por um comportamento preconceituoso do promotor. E o Estado foi condenado a pagar indenização por dano moral. Eu representei ao CNP, o Conselho Nacional do Ministério Público, que editou uma resolução proibindo que todos os promotores do país emitam a manifestação contrária à adoção por casais homoafetivos. Fiz a mesma representação no Conselho Nacional de Justiça e tem uma resolução com base na minha representação para impedir que os juízes também proíbam a adoção por casais homoafetivos pela orientação sexual. Então, quer dizer, hoje não podem mais no Brasil ter manifestação nem de promotor, nem de juiz contra, pelo simples fato de ser uma adoção por casais homoafetivos. Mas ainda nós vivemos num país que é preconceituoso, que ainda é homofóbico, que ainda é racista. Né? Que ainda é misógino. Né? Eu participei da CPI da Covid e vários senadores se exaltavam. Nenhum nunca foi chamado de descontrolada, mas uma mulher foi e foi chamada. Quer dizer, há ali aquela misoginia, aquele sexismo que está entranhado nas instituições, né? Dos 3 poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente o Legislativo. Isso tem que me dizer alguma coisa. Eu tive uma Assembleia Legislativa que tinha 24 deputados, todos homens. Ora, mas quase 55% da população são de mulheres. Sim. Então, isso tem que me dizer alguma coisa, porque se não me disser nada, tem algo errado, é comigo. Então, é um desafio você ficar nesse conflito entre você ter que se expor sua vida pessoal, privada, expor seus filhos, para que outros não passem por aquilo que você passou. E aí, depois do Gabriel, veio a Mariana, na pandemia,
E foi com o mesmo promotor, e aí ele mudou. Quer dizer... Aprendeu a lição. Aprendeu, mas não pela consciência, talvez pelo temor. Pela dor. Pela dor, né? No sentido de que ele já tinha sido penalizado e que aí depois foi e hoje nós temos. Mas não é fácil você ter a sua vida, ter que se desnudar, se despir, se expor para combater toda e qualquer forma de discriminação. Mas eu tenho fé em Deus que quando meus filhos crescerem, eles vão saber que tudo que eu fiz, mesmo essa exposição, foi para que outros não sofram o que nós sofremos. Porque não é razoável você viver numa sociedade que quer te julgar pela orientação sexual, ou pela cor da pele, ou por você ser mulher, ou por ser novo, ou por ser velho, ou por ser uma pessoa idosa, ou uma pessoa com deficiência, né? Martin Luther King falava isso, né? Eu tenho um sonho, né? Eu sonho um dia que eu não vou ser julgado por isso. Eu também tenho esse sonho. Esse dia não chegou. Mas enquanto que Deus me der vida e saúde, enquanto que a população capixaba assim permitir, eu estarei lutando para que tenhamos, sim, uma sociedade com menos preconceito, seja pela raça, seja pela orientação sexual, seja pelo gênero, seja por qualquer forma de discriminação ou preconceito. É difícil mesmo, né? Eu, como mulher, a gente vê realmente faltam mais mulheres em alguns espaços e muitas vezes a mulher é diminuída para, não, você está fazendo tal coisa, né? Por que você não pode estar ali? Imagina a sua luta também, que não deve ser fácil, né? E essa questão da exposição, ela é difícil mesmo, muito, né? Difícil. Porque a gente fala, vou expor minha família, ao mesmo tempo minha família está tão quieta, está tão bem assim, aí você expõe uma situação que você não gostaria, mas é uma luta realmente, é um embate. Porque eu ficava sempre nesse conflito, eu falava, meu Deus, mas se eu não falar, quem é que vai falar por mim, por minha família e por meus filhos? Se eu que tenho legitimidade, se eu que estou vivendo uma relação homoafetiva, eu e o Rodrigo estamos juntos há 15 anos, se eu e ele que temos 2 filhos negros, uma sociedade que é racista, se eu que tenho esse local efetivamente de fala, se eu não falar, se eu não me expor, quem vai falar por nós? Então, num país que mais mata a população LGBTQIA+, num país que ainda é racista, num país em que as pessoas mudam o lado da pista quando vê 2 homens negros vindo na mesma direção, num país em que ainda tem esse preconceito com relação à mulher, que quer diminuir ou quer colocar ela. Eu vejo a violência política com relação à mulher muito forte. Eu lembro uma ocasião eu estava atendendo uma agenda no Senado, em Brasília, para apresentar uma delegada geral que foi eleita. E ela veio com 4 homens, todos delegados. Eles não deixavam ela falar. Nossa. E eu cheguei, interrompi a reunião e falei assim, olha, eu quero ouvir a presidente que foi eleita. E dei tipo assim, meio um corte falando assim, não, aqui ela vai falar. Vai ter. Quer dizer, eles estavam lá para apresentar ela como sendo a eleita, mas naquele contexto não deixava. E aí você traz isso aqui para a base, né? Eu fico me colocando, é uma coisa que me move estar na política, Isa, é a empatia. É me colocar na dor do outro. Eu fico imaginando uma mulher que às vezes não está no mercado formal de trabalho, às vezes ganha R$ 1.621 como salário mínimo, que tem tripla jornada de trabalho, que não tem uma creche para botar o seu filho, que precisa fazer uma ressonância, uma mamografia, não tem. Quando vai fazer para daqui 6, 7 meses, 1 ano, e aí você já não sabe como é que está o estado de saúde daquela pessoa. Que não tem uma escola de tempo integral para botar o filho, que não tem um plano de saúde, que não tem nada, que não tem dignidade, que ainda tem que fazer todo o serviço dentro de casa, tem à noite, muitas ainda tem que estudar e não tem onde que deixar. Eu falo, meu Deus, isso é tão forte que eu acho que isso tinha que ser uma luta de todos nós. Né? Nós estamos aí com essa luta de acabar com a famigerada escala 6x1. Isso é um verdadeiro crime. Eu falei isso dentro do Senado. Eu falei assim, eu queria ver nós parlamentares vivendo com R$ 1.621 numa escala 6x1. O senhor acha, inclusive, falando de escala 6x1, que ela vai passar? Isso vai acontecer? Eu acho que vai, sim, porque há existe uma frase de um poeta, na verdade, chamado Victor Hugo, que ele fala assim, não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Eu acho que chegou o tempo da ideia no momento exato. Então, eu vejo que há um ambiente, um terreno fértil, tanto no parlamento como do presidente Lula, para que seja acabado com essa famigerada escala 6x1, porque, para mim, é um verdadeiro crime de redução à condição análoga do escravo. Não é razoável. E todo discurso que se faz não se sustenta. Porque vai acabar com o país. Isso aconteceu quando as mulheres tiveram direito à licença maternidade.
vai acabar com o país a licença maternidade. E não foi isso que aconteceu. Isso aconteceu quando os trabalhadores tiveram direito ao 13º salário. Não foi isso que aconteceu. O mundo caminha para que você tenha uma redução da jornada de trabalho, para que você tenha dignidade, para que você tenha mais tempo com sua família, com seus filhos. É o que eu falo. Vai viver com R$ 1.621 trabalhando numa escala 6x1. E não ter tempo para sua esposa, para os seus filhos, a mulher não ter tempo para os filhos, não ter tempo para o seu lazer, para a sua vida. Isso não é razoável. Pelo contrário, eu acho que isso vai gerar mais emprego. Claro que a gente tem que fazer tudo com responsabilidade. Se tiver que dar algum tipo de estímulo ou isenção, ou para que os empregadores tenham condições de se manter nos postos de trabalho, isso vai ser feito. Mas o país é rico, tem arrecadação. Nós temos um país com PIB maravilhoso, nós temos um país com menor índice de desemprego, tira o país do mapa da fome. Então, nós temos as políticas públicas para redução da desigualdade. Então, eu acho que esse é o momento, sim, chegou o tempo da ideia para acabar com essa escala 6x1, eu não tenho dúvida, porque há um interesse tanto do parlamento, mas também há um interesse do presidente da República, o presidente Lula. Perfeito. Doutor, a gente já falou de vários aspectos, de vários assuntos. Poderíamos falar de quem que é o doutor Contarato, que quando não está no Senado? Olha, isso você tocou num ponto que eu gosto muito. Eu tento, assim... eu sou uma pessoa que tem meus desvios de personagem, meus defeitos, mas eu tenho minhas virtudes também. Eu amo ler, assim, amo ler. Eu acho que é uma forma que tento fazer para sair de rede social. A leitura, para mim, ela... Alimenta a gente. Nossa, eu me enriqueço. Às vezes eu estou dentro do avião, onde que eu tenho, na sala de embarque, em qualquer lugar, no escritório, em casa. Eu estou com um livro na mão porque eu gosto. E eu adoro livro físico. Acho que eu sou meio velho. Eu também. O cheirinho da folha. Eu comprei um Kindle para mim, não consegui. Aí eu dei até para a tia do Rodrigo. Eu adoro marcar, eu adoro sentir o cheiro. Eu personalizo os livros. E às vezes eu confidenciar uma coisa para você, como que eu deixasse... recados para os meus filhos. Às vezes eu estou lendo um livro, aí está metade da página em branco, aí eu escrevo a data, local e o horário onde eu estou. Eu escrevo, estou pensando em vocês, meus filhos, eu destaco. Porque é como se naquele momento eu congelasse o tempo, né? Então eu gosto disso, eu gosto das coisas simples. Eu não gosto desses locais requintados. Eu adoro estar num barzinho ou num restaurante, ou com minha família, ou com os meus irmãos, ou com meus amigos. Cantinho do Espírito Santo que você gosta mais? Eu gosto mais das montanhas. Eu acho que tudo é cíclico, né? Teve uma época que eu gostava muito de praia, enfim. Hoje em dia, nossa, eu adoro ir para as montanhas, Santa Teresa, Domingos Martins. Eu acho assim, então... o clima mais ameno. Agradável, né? Fogão a lenha. Eu gosto dessas coisas assim. Eu adoro sopa de legumes. Essa foi ótima. Eu adoro café. Eu faço café. Para mim é um ritual. Eu acordo cedinho, eu tenho que passar o café no coador, sentir o cheiro. Aí eu tomo café com queijo, comendo queijo. Maravilhoso. Eu gosto dessas coisas assim. Eu também amo café, gente. Nossa. Muito bom. Que bom. E eu sou assim, eu acho que sou mais simples. Amo poesia, amo literatura. Eu sou de direito, mas eu amo literatura. É uma coisa que para mim é uma coisa, me renova. Parece que é minha... a demonstração de quem eu sou, efetivamente. Assim, eu acho que eu amo poesia. Que legal. Adorei. Olha, nós já chegamos praticamente aos 30 minutos. É a média que a gente faz o podcast. Estou adorando o bate-papo. Acho que a gente tocou em vários assuntos importantes para que as pessoas conheçam mais o senhor também. Senador eleito 2 vezes o melhor do Brasil aqui, uma votação pela internet, uma votação importante que traz esse reconhecimento. Inclusive, eu lembrei agora de uma questão, doutor, dentro dessa... da questão do como senador e do seu trabalho. Durante todo esse período, né, de 2 mandatos, de mais de 7 anos, como que está essa questão da comunicação com o povo capixaba? Por exemplo, todo esse seu trabalho, você considera que ele está bem comunicado, está bem exposto com os capixabas? Olha, rede social esse é um desafio hoje com inteligência artificial, né?
Eu acho que o grande desafio está na comunicação. Às vezes você tem um parlamentar que não tem muita produção legislativa, por exemplo, não é muito ativo, mas que de alguma forma ele tem uma comunicação muito boa e faz chegar aquilo para o público, né? Eu acho assim que se a população capixaba, o cidadão, pesquisar, olhar minhas redes, olhar na internet, olhar em todos os meios de comunicação, seja televisão, seja jornal virtual, não importa o impresso, ele vai ver as entregas que o nosso mandato fez, tanto na produção legislativa, como na aporte de emendas, como redução da desigualdade, como a proposição de que eu fui o relator da Lei Geral da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro. Eu lembro que teve é isso que eu falo, às vezes o ótimo é inimigo do bom, né? Eu lembro que a imprensa começou a criminalizar um projeto de lei que eles batizaram como o PL do veneno, que era um PL que modificava toda a legislação com relação aos defensivos agrícolas, que é de fundamental importância para a agricultura. E é perfeitamente possível, eu tenho muito orgulho de falar, porque eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, é perfeitamente possível você proteger o meio ambiente, mas com desenvolvimento econômico, gerando emprego, alavancando a economia. Os extremos que para mim é o ponto ruim em qualquer discussão. Sim. Seja para um lado, seja para o outro, seja de esquerda, seja de direita. Mas você achar um meio termo, eu acho isso fenomenal. É aí que eu fiz. Então, eu sentei com a senadora Tereza Cristina, que é do agronegócio, com o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, a Anvisa, IBAMA, com os consultores do Senado, e ali falava, olha, isso é possível retirar? Não, retira isso não permite. Eu era o relator do projeto. E conseguimos chegar num texto que foi aprovado à unanimidade no Senado e hoje é lei. Então, assim, eu vejo que se o eleitor ele buscar informação, ele não se deixar levar por fake news, por WhatsApp, dessas notícias que você não sabe nem buscar a fonte do que é, ele vai ver, e eu estou muito feliz com a comunicação, porque a comunicação, a minha equipe, ela é uma equipe muito boa, que eu acho que está entregando, mas é necessário também que o eleitor ele esteja aberto a ouvir isso, né? Porque às vezes você pega pessoas extremamente extremistas que você não tem como, com todo respeito, às vezes, dialogar com a pessoa, né? Você está falando, olha, eu fiz isso, eu estou provando que eu fiz isso, está aqui. Não, mas você não fez isso. Então não tem como você dialogar com aquele ali. Mas quem tem um mínimo de razoabilidade e que ele busque a fonte ou que ele pesquise toda a minha trajetória enquanto senador, seja nas minhas redes sociais, seja nos canais oficiais, seja nos vídeos, seja em qualquer lugar, ele vai enxergar que o mandato, eu tenho muito orgulho dele, não por vaidade, mas falando, poxa, quanta coisa que foi feita, né? Quantos parlamentares que passam no Congresso não aprovam lei e eu alterei o Código de Trânsito, que era uma bandeira minha. Eu estou determinando lá crime inafiançável para motorista bêbado que matar, crime hediondo para corrupção, piso da enfermagem. Estou lutando agora para isenção de imposto de renda para os professores, porque eu acho muito justo isso. Eu sou professor, mas vai entrar numa sala de aula. É muito difícil, você tem aí 73% dessas escolas da educação básica não tem laboratório de ciências, não tem biblioteca, não tem acessibilidade, não tem quadra. Então, quer dizer, isso é muito, muito ruim, porque isso dá uma desigualdade cada vez maior. Então, eu tenho muito orgulho do mandato que eu fiz de forma propositiva de entregas efetivamente para a população capixaba. Basta ela pesquisar que ela vai ver efetivamente tudo que foi feito. E aquilo que eu não atendi, peço humildemente desculpas, mas eu vou sempre tentar buscar o melhor, né? Jamais buscando a perfeição, mas me aperfeiçoar enquanto ser humano, enquanto político. Acho que esse é o meu grande objetivo, me aperfeiçoar, em constante aperfeiçoamento.
Perfeito. O doutor Contarato tocou num ponto muito importante. Eu, como jornalista, não poderia deixar de encerrar falando sobre isso, da importância das pessoas se preocuparem em ler o que as pessoas fazem, mas ir a fundo. Se você não gosta de tal site, procura outro site. Vai no site oficial, né, do Congresso, do Senado. Tem que ler. Não vê só uma mensagem que chega no WhatsApp, não só vê uma mensagem breve de Instagram. Isso é muito importante. A gente que trabalha com comunicação, quando você se propõe a entender o que várias pessoas estão fazendo, você também tem o direito até de cobrar, né, como cidadão, mas principalmente não ficar naquele discurso raso, né, de só ver qualquer coisa ou ver um título e depois já querer tentar discutir um assunto que a pessoa nem tem propriedade. É muito difícil. Ou mesmo prejugar a pessoa. Prejugar, Doutor, mensagem final para a gente deixar no nosso podcast. Eu queria agradecer a população capixaba, falar que eu tenho muito orgulho do mandato que eu estou fazendo, sabendo das limitações, sabendo de como a gente pode construir uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária. Se eu pudesse pedir à população capixaba que exerça mais esse direito de cidadania, porque ser cidadão não é apenas só no ano eleitoral, mas é transformar a sociedade. Você pode transformar a sociedade em qualquer lugar que você esteja. Seja na sua escola, seja no seu comércio, seja no seu ciclo de amizade, no ciclo familiar. Você tem a forma, né? O ser humano ele tem essa possibilidade de transformar o espaço numa sociedade mais justa, fraterna, igualitária, inclusiva e plural. Eu acho que é isso. É como se algo todo dia arranhasse minha alma e falasse assim, o que eu posso fazer para diminuir o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão tão poucos. Acho que é isso que eu queria. Eu quero ver muito que a população tenha mais dignidade, tenha aqueles direitos sociais que estão no artigo 66º da Constituição Federal, que diz, são direitos sociais, direito à saúde, educação, moradia, lazer, vestuário, higiene, trabalho, previdência, que eles deixem de estar ali deitado eternamente em berço esplêndido e ganhem vida dentro do Estado brasileiro, porque a população tenha mais dignidade. Então eu quero isso, agradecer a população capixaba, agradecer por tudo e falar que enquanto que Deus me dá vida e saúde, enquanto que a população capixaba se permitir, eu sempre estarei lutando no Senado para que tenhamos uma sociedade muito mais justa, muito mais fraterna. Muito obrigada. Uma aula de direito nós temos aqui. Muito bom. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua presença aqui, pela sua fala, pela toda a sua contribuição com a gente aqui, principalmente ensinando sobre direito, né, que a gente aprende de uma maneira muito fácil aqui. Muito obrigada. Agradeço, Isabela, quero parabenizar o podcast e falar que você é uma mulher aguerrida, maravilhosa, que sempre enaltece muito a comunicação, né? Eu sempre brincava, depois que eu fiz direito, fui fazer letras, português e fazer matéria com o pessoal do jornalista. Eu falei, meu Deus, vocês são loucos? Vocês pegam uma pauta para falar de dólar eventual, para falar de células, para falar de transfusão, para falar de tudo com a notícia que fica velha, rápida. Eu falei, como que você tem que saber tudo ao mesmo tempo? É um desafio. Então, por isso que eu tenho um carinho muito grande por todos vocês da comunicação e que você dignifiquem muito o jornalismo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigada a você também que esteve conosco até o momento. Deixe os seus comentários aqui. Qual foi o momento que você mais gostou do nosso bate-papo? Muito obrigada e até o próximo episódio. Audio Jungle.